Amém. Irmãos, nós temos lido e sido edificados pela palavra de Deus esses dias no livro. Amém? Então, se você ainda não comprou o livro, faça pelo menos essa última semana, né? Faça pelo menos essa última semana. Compre o livro no final do culto, né? Leia o que se você tem de atrasado, ou então espero que você esteja participando do compartilhar da célula e está pelo menos ouvindo os irmãos compartilhar. Amém? E vai lendo, porque eu creio que esse livro não é apenas para os 21 dias. É um livro de aprendizado. Nós estamos passando agora para uma nova fase do livro, ouvindo os testemunhos, amém? Então é importante para você também aprender a testemunhar, né? Não é um livro que você fala assim, uso nos 21 dias e acabou. Não, depois você pega ele, relê ele, escreve nele, risca ele, amém? Porque aqui tem palavra de Deus aqui dentro, não é história de um homem, um testemunho pessoal. É muito mais do que isso. Há modelos aqui da palavra de Deus para nós seguirmos. Amém? Nós temos lido essa semana e vamos compartilhar aquilo que nós temos lido. Amém? Porque quando nós temos uma experiência com o Senhor, algo muda em nós. Amém, meus irmãos? E as pessoas ao nosso redor, elas começam a perceber, porque atitudes nossas começam a mudar. Mas também não só atitudes, as palavras que saem da nossa boca também passam a ser palavras diferenciadas. Agora são palavras que são de vida. Amém? A gente saiu do nível de morte e passou a viver do nível de vida, né? Nós lemos essa semana uma passagem lá em Lucas 2, versículo 8. Se você quiser abrir, Lucas 2, versículo 8. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Para os pastores guardar o rebanho na vigília da noite é porque estava o quê? Calor? Estava o quê? Estava o quê? Frio. Amém? Então Jesus nasceu numa época que é frio. Conclusão: você acha que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Opa! Amém? Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Amém? E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago uma boa nova, uma de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui até os anjos testemunhando a respeito do Senhor. Da mesma forma que esses anjos estavam testemunhando, nós também fomos chamados para testemunhar a respeito de Cristo. Amém? Nós também fomos chamados para testemunhar a respeito dele, para falar quem é ele, para falar o que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém? Então esses homens aqui tiveram uma experiência com o Senhor. E aí nós seguimos a leitura do livro e aprendemos que é um privilégio poder falar do Senhor, poder testemunhar do Senhor. É um privilégio. Fala a pessoa do seu lado: é um privilégio. Se veja como um privilegiado, ou como uma privilegiada. Nós temos que nos ver como alguém privilegiado. Por quê? Nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ter o Filho de Deus saindo da sua posição de glória e vindo como homem para morrer na cruz por nós. Mas ele veio e morreu por nós. Por isso nós devemos nos sentir privilegiados. Em nós tem que haver o privilégio de poder testemunhar, de poder falar a respeito dele. Porque não foi qualquer um que morreu por nós, embora se fosse qualquer um já seria um grande privilégio. Mas foi o Filho do Deus vivo, amém? Foi o Filho do nosso Deus que veio, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos redimir do pecado. Mas qual que é a visão de alguns? Ao invés de ter uma visão de um privilégio, de ter um Deus que morreu por você, qual às vezes é a visão? A visão, eu digo, a nossa forma de agir. Talvez a sua forma de agir é tipo assim: o céu que está ganhando, vai me ter lá? Tipo, eu sou a última bolacha do pacote, entendeu? O céu está ganhando, o privilégio é todo dele, eu que vou para o céu, né? Percebe? Mas fala a pessoa do seu lado: você é privilegiado porque alguém morreu por você, meu irmão. Fala para ele: você não merecia,
Eu não merecia, mas ele veio. Amém? Então ele veio e morreu por nós. Isso mostra o amor do Senhor por nós. Isso, queridos, tem que liberar sobre as nossas vidas esse privilégio. Entendermos que há um privilégio em testemunhar, há um privilégio em falar deles, porque antes nós não merecíamos nada, antes nós não éramos nada, mas agora nós somos algo porque Ele morreu por nós. Agora nós temos valor porque Ele morreu por nós, amém? Agora nós temos valor porque nós somos salvos do inferno. O inferno era o nosso destino, mas alguém morreu por nós para que fôssemos salvos, e esse alguém foi o Filho de Deus, amém? Então passamos a ver que é um privilégio poder falar do Senhor. Quando você sente que você é privilegiado por ter sido salvo, então você abre a boca e fala. Então as suas atitudes são atitudes de amor, porque você sabe que você não merecia. Percebe? Então há uma atitude de gratidão. Fala comigo, gratidão. Há uma atitude de gratidão, porque Ele veio, porque Ele morreu, porque Ele salvou aquele que estava perdido, que éramos nós. Amém? E porque entendemos isso, aí a gente para de nhenhenhé. Porque você para de querer ser alguém que cobra a Deus. Ser um cristão que cobra a Deus, que acha que você é digno, que acha que Ele é obrigado a fazer tudo que você pede. Quando você entende que o maior privilégio já te foi dado, então você para de ser um cristão cobrador. Você se torna alguém que vive debaixo do privilégio, amém? Privilégio de entender que eu não era nada, e agora eu sou tudo porque Ele morreu por mim. Não pelo que Ele me dá, porque o que Ele podia me dar de maior, Ele já me deu, amém? Que foi a sua morte lá na cruz. Então você entende que isso é um privilégio, que Ele te ama, amém? Amém? Mas nós vemos também uma forma que Jesus testemunhava. Abre sua Bíblia lá em Lucas 7, versículo 20. Lucas 7, 20. Olha o que diz em Lucas 7, 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Amém? Então você vê o próprio Senhor Jesus testemunhando a respeito dele. Esses homens eram discípulos de João Batista. João Batista estava na cadeia, enviou seu discípulo para perguntar se aquele de fato era o Messias, se ele de fato era Jesus. E ele mostrou como? Com atitudes. Curou, ressuscitou, fez o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar. E aí o que aconteceu? Falou: agora vai e fala o que vocês viram. Percebe, meus irmãos? Da mesma forma, fala para a pessoa do seu lado: você representa Jesus, meu irmão. Lá onde você está, lá no meio do seu trabalho, lá no meio da sua faculdade, lá na sua rua, tem alguém enfermo? Ora. Pastor, se Deus não curar? Se Deus não curar, Ele não curou, é Ele que cura, não é você. Amém? Fala a pessoa do seu lado: é Ele que cura, não é você. Seu papel é o quê? Orar. Eu vou orar. Deposita fé. Chama aquela pessoa para ter fé. E ora. Amém? E ora. Faz o seu papel. Também, como eu falei, Jesus testemunhava com atitudes. Pergunta para a pessoa do seu lado: como tem sido as suas atitudes, meu irmão? Igual das pessoas que estão no mundo? Ou a sua atitude é diferente? Sua atitude é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quando você chega lá no seu trabalho, será que as pessoas ficam incomodadas? Quando eu chegava na faculdade, as pessoas ficavam incomodadas de falar palavrão na minha frente.
Quando falavam, às vezes, desculpa. Porque elas sabiam que tinha alguém ali diferente. Amém? Tinha alguém que não era dessa terra. Alguém que entendeu que não é mais desse mundo. Alguém que não age mais como esse mundo age. Mas alguém que age como Cristo age. Amém? Então, quando as nossas atitudes mudam também, as pessoas começam a perceber. Começam a perceber. E vimos aqui que Jesus, ele tinha atitudes de alguém que não era desse mundo. Então tem alguém lá precisando, você tem um bom conselho. E o bom conselho é a palavra de Deus, amém? Você fala a palavra de Deus. Tem alguém lá enfermo, fala, meu irmão, vou orar por você. Nós vamos orar por você lá na minha igreja, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Tenha certeza, amém? Então, querido, o seu posicionamento é outro. Quando você se sente privilegiado, você testemunha, você fala a respeito dele, você sente o privilégio que é impor as mãos sobre alguém e orar, o privilégio que é falar a palavra do Senhor para alguém. Pastor, mas eu não sei nada da Bíblia. Então não tem problema, daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns exemplos de testemunhos, amém? Então, por que será que Deus tem pressa e nos chamou para pregar o Evangelho? Nós vemos isso essa semana no livro. Por que o Senhor nos chamou para testemunhar? Primeira coisa, fala comigo, Deus tem pressa. Deus tem pressa. As pessoas estão morrendo, basta você ligar o jornal. Você vê alguma coisa de bom no jornal hoje em dia? Não dá para assistir o jornal comendo. Você vai ficando deprimido, você perde o apetite. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Falei, não, eu não consigo, Senhor. Não consigo, não. Por quê? Tem muita coisa feia. Então Deus tem pressa. Por quê? Tem pessoas morrendo. Tem pessoas carecendo de ouvir a verdade do Evangelho. Amém? Mas às vezes você pensa assim, quem precisa, o que talvez você tenha na sua mente? Que quem precisa é só quem está na droga. Quem precisa é só quem está no álcool. Quem precisa é só quem está vivendo como mendigo. Fala, pessoal do seu lado, todos precisam. Você pensa assim, não, o diretor da minha empresa tem dinheiro, então aquele ali nem adianta, porque ele não vai se converter. Ele não precisa, ele tem o dinheiro. Ele tem o mamon. Mas fala, pessoal do seu lado, todos precisam. Ele pode ter o dinheiro, mas ele não tem o que você tem. Você tem a luz, meu irmão. Você tem a vida de Deus. Quando você fala, a vida de Deus flui. Quando você ora por ele, a nuvem de Deus vai se formando na cabeça dele. E no mundo espiritual, há uma conspiração para que ele se converta. Amém? Então todos. Não são só aqueles que aparentemente são os mais necessitados. Todos. Talvez tenha um buraco lá na alma. Mas está rindo. Está mostrando que está contente, mas está com um buraco enorme. Percebe? Todos carecem, diz a palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa, a palavra diz que grande é a seara e poucos são cearenses. Amém? Pastor Silvio Galli fala isso. Grande é a seara e poucos são cearenses. Né? Então, há 2000 e tantos anos atrás, Jesus estava com seus discípulos e ele falou o quê? Os campos estão brancos. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Trabalhadores que vão colher nessa seara. Os trabalhadores que vão fazer a diferença. Os trabalhadores que vão colher ali aquele grão de trigo. Aquele grão de trigo representa pessoas. Pastor Aloysio contando que quando ele esteve lá em Israel, ele estava perguntando para o guia, porque eles chegaram num campo de trigo e eles falaram que o campo estava maduro. Mas quando ele olhou o campo maduro, estava amarelo o campo. E aí ele falou assim, quando que o trigo começa a esbranquiçar? Sabe o que aquele homem falou? Quando está passando do ponto de ser colhido. Ou seja, há 2000 e tantos anos atrás Jesus falou, há uma urgência. O campo está ficando branco. Ou seja, a colheita está sendo perdida. O tempo de colher está passando.
Amém, meus irmãos? Terceira coisa, ele quer que o reino dele cresça. Você acha que na hora que tudo isso aqui acabar, e só tiver céu e inferno, você acha que quem tem que ter mais pessoas, no céu ou no inferno? Tem que ter no céu. Mas como vai ter mais pessoas no céu se não há quem testemunhe? Se não há quem fale da parte do Senhor? Porque um dia isso aqui vai acabar. A palavra diz: céus e terra vão passar, vai passar. E aí só vai existir eternidade. O céu ou o inferno. E aí? Naquele dia o céu tem que ganhar do inferno. Amém, meus irmãos? Nós temos que estar lá com um monte de gente. Então essa é a terceira coisa. Quarta coisa, ele quer manifestar o poder dele. Diga comigo, ele quer manifestar o poder dele. O Senhor vai manifestar o poder dele como? Quando nós testemunhamos, quando nós falamos a respeito dele. Aí a vida de Deus flui. Aí o poder de Deus sai. Aí você fica cheio de autoridade, intrepidez e algo acontece. Amém? E a quinta coisa, porque fomos chamados por ele. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: você foi chamado pelo Senhor, meu irmão. Se enxergue como um privilegiado. Amém? E aí quando nós continuamos a nossa leitura, nós vemos aqui que é um privilégio de fato em servir o Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 13, verso 44. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu. Pensa, o homem estava lá trabalhando no campo. Aí ele achou naquele campo o quê? Uma pedra preciosa, de grande valor. O que ele fez? Ele foi lá, ele escondeu naquele campo e ele foi embora. E olha o que ele fez. Escondeu. E transbordante de alegria, vai, vendeu tudo que tem para comprar aquele campo, aquele lugar, aquela terra, aquele terreno, porque ele sabia que tinha um tesouro de grande valor escondido lá. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Amém, meus irmãos? E nós lemos aqui que naquela época de Jesus, todas as crianças de 5 a 10 anos, eles começavam na escola. E eles começavam aprendendo Torá. Torá hoje para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles aprendiam aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E as crianças que quando chegavam aos 10 anos se destacavam, eles se tornavam talmidim. Quem era o talmidim? Era o discípulo de um rabino. Porque ele tinha se destacado na palavra de Deus, ele tinha aprendido, ele tinha decorado o Torá, então ele se tornava o discípulo de um rabino. Mas aqueles que não se destacavam, eles iam fazer o quê? Seguir a profissão dos seus pais. Se os pais trabalhavam com pescaria, eles iam ser pescadores. Se os pais trabalhavam no campo, com animal, com plantação, eles iam fazer isso, né? Com carpintaria, eles iam fazer aquilo que os seus pais naturais faziam. Amém? Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós lemos no livro lá em Mateus 11:30, diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala, pessoal do seu lado: o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Mas aqueles homens que se tornavam discípulos do rabino, diz que eles tinham um peso da responsabilidade em seus ombros. Um peso. E aquele peso era um jugo. Um jugo de ter que cumprir algo. Um jugo de ter que cumprir todos os mandamentos. E aí nós vemos que o Senhor Jesus, ao contrário dos rabinos, os rabinos só escolhiam quem se destacava na palavra. Jesus, quando veio, ele escolheu quem? Algum discípulo de rabino? Não. Foi lá para a praia, arrumou gente que tinha sido dispensada pelos rabinos, gente que não conhecia muito da palavra, gente, por isso que a palavra diz iletrado, porque eles não eram grandes conhecedores
das verdades da Bíblia, não eram grandes estudiosos da Bíblia. Então eram tidos como iletrados. Mas aí Jesus está andando lá na praia, contra Pedro, João, André. Eu estava lá, eu lembro quando foi esse dia. E aí, o que aconteceu? Jesus chamou eles para andar com ele. Alguém que tinha sido rejeitado pelo rabino, agora está andando com quem? Com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? É um privilégio. Então talvez você pense assim: puxa vida, eu não era nada, eu nunca consegui nada. Jesus veio e te escolheu, é por isso que você está aqui hoje. Amém? Fala a pessoa do seu lado: Jesus te achou, você está aqui hoje por causa disso. Mas também aqueles que talvez se converteram como Paulo. Paulo, pelo contrário dos 12, ele era quem? Discípulo de um rabino chamado Gamaliel, um dos maiores. Percebe? Paulo cresceu entendendo, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus. Mas o que Paulo diz lá em Filipenses, depois que ele teve uma experiência com o Senhor Jesus? Olha o que ele escreve lá em Filipenses 3:3. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem poderia eu confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém? Ou seja, tinha os 12 que tinham sido os desprezados, mas tinha também aquele cara que tinha sido o quê? O queridinho, porque ele era bom, porque ele conhecia a palavra, porque ele tinha tudo no coração. Torá estava lá. Quando surgiu a igreja dos cristãos, ele falou: eu vou perseguir, eu vou acabar com ela, porque eles estão vindo contra algo que ele conhecia. Então, foi circuncidado ao 8º dia, era da tribo de Benjamim, era alguém que estava ali, que achava que servia a Deus, certinho, cheirosinho. Ele mesmo falou: eu era irrepreensível, ninguém podia me repreender. Não porque ele era mau, mas sim porque ele era justo, correto. Talvez você também era alguém correto, certo? Mas o Senhor Jesus também te achou, amém? Fala para a pessoa do seu lado: se você era o certinho, Jesus também te achou, meu irmão. Mas o engraçado é que depois que a luz de Deus veio sobre Paulo, ele considerou o quê? Como perda. Tudo aquilo que ele viveu, que ele achava que ele era certinho. Agora, o certo é o quê? Caminhar nos mesmos passos que Jesus caminhou. Amém, meus irmãos? Agora é caminhar com ele. E ele considerou tudo aquilo como perda. Mas aí nós continuamos lendo no livro e vemos o testemunho de 4 pessoas. Vamos falar rapidamente sobre esses 4 testemunhos. O primeiro é sobre Zaqueu. Fala comigo: Zaqueu. Zaqueu é o testemunho da transformação. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Pense, para a Bíblia falar que ele era um homem de pequena estatura, ele era bem pequeno. Até estava na cela do João Paulo, quinta-feira, eu falei: provavelmente ele era um anão. Porque não era uma pessoa baixa como... Cadê o Alan? Não era o Alan ter liberdade, né? Está lá fora, ninguém está vendo que ele está lá fora, porque ele é pequeno. Então, o Alan é alguém pequeno, mas ele não é um anão. Então ele é alguém pequeno. Ninguém fica falando: nossa, você viu o Alan, rapaz? Aquele cara é pequeno, hein? Não. Por quê? Porque ele é um pequeno dentro do padrão de normalidade. Mas para a Bíblia escrever que alguém era pequeno, é que realmente ele era pequeno. Percebe? Era realmente alguém que talvez as pessoas olhavam e falavam assim: esse aí é pequeno, né? Motivo talvez de comentário das pessoas. Talvez por conta disso ele não se sentia amado, não se sentia bem olhado pelas pessoas. E pior, ele era um publicano. Quem que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos para Roma. E pior do que ele ser um cobrador de impostos, pensa, tem coisa pior do que ser cobrador, irmãos? O cara está ali só para cobrar, só para infernizar a vida dos outros, né?
tocar a campainha e falar: cadê? Você tem que pagar o imposto, dá o dinheiro. Além disso, ele fazia algo pior. O que era esse pior? Ele arrecadava mais e passava menos para Roma. Ele aumentava a dívida das pessoas e repassava menos, e ficava com boa parte para ele. Então ele era rico, mas era ladrão. Bem diferente daquilo que ele deveria ser, porque Zaqueu significa o quê? Puro. Zaqueu significa puro. Mas alguém que era para ser puro, agora ele é o quê? Um ladrão. Alguém que cobrava mais das pessoas. Percebe? Mais do que era devido. E aí aquele homem pequeno, certa vez ficou sabendo que Jesus ia passar em um lugar. E ele queria ver Jesus, amém, meus irmãos? E aí ele subiu numa figueira brava, subiu no sicômoro e ficou lá, esperando. E de repente, Jesus passou. Só que mais do que isso, Zaqueu tinha uma carência no seu espírito. Zaqueu precisava ser amado, amém? Ele queria se sentir amado. E quando Jesus olhou para ele, Jesus percebeu isso. E Jesus falou o que para ele? Parou, olhou para ele. Falou: Zaqueu, vem que eu vou ter com você lá na sua casa. Eu vou comer lá na sua casa, Zaqueu. A ponto de Jesus ser criticado. Jesus foi criticado porque foi comer na casa de um ladrão. Mas Jesus não se importou em ser criticado, porque ele percebeu que aquele homem era do jeito que era, porque aquele homem era carente de amor. Quantos encontraram o amor depois de conhecer o Senhor Jesus? Amém. Fala, pessoal do seu lado: então você tem muito que testemunhar, meu irmão. Percebe? Zaqueu encontrou esse amor e ele começou talvez a chorar, a se quebrantar. E ele falou o que para o Senhor? Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E quem eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes mais. Percebe? Houve um arrependimento na vida daquele homem, porque ele se encontrou com amor. Ele só precisava do amor. Jesus, sabendo disso, falou: vem, filho, desce. Eu vou comer com você hoje lá na sua casa. E esse é o testemunho de transformação poderoso desse homem. Amém? Quantos conheceram o amor de Deus? Amém? Fala, pessoal do seu lado: então você tem um testemunho do amor de Deus na sua vida, meu irmão. Talvez você era um Zaqueuzão, nervoso, irritado, dava coice em todo mundo, trocava ferradura todo dia, porque gastava, né, de ficar coiceando os outros. Mas aí você conheceu o amor. Agora o amor está no seu casamento. Aí daqui a pouco as pessoas olham para você e falam assim: nem parece o casal que eu conhecia. O que aconteceu? Antes vocês viviam dando coice um no outro, arrumando confusão. Agora vocês vivem aí agarradinhos, de mãozinha dada, fala que ama. Aí, percebe? O amor encontrou. Aí a coisa começa a mudar. Isso começa a se tornar o quê? Testemunho. Percebe? Testemunho. Amém, meus irmãos? Nós temos testemunho do amor do Senhor. Carregamos testemunho do amor do Senhor. Mas aí também depois, o pastor Wilson conta o testemunho de uma mulher samaritana. Fala comigo: mulher samaritana. A história daquela mulher era diferente, porque aquela mulher tinha um sonho. O sonho dela era o quê? Ter um casamento feliz. Casou a primeira, não deu certo. Casou a segunda, não deu certo. Casou a terceira, também não deu certo. Casou a quarta, também não deu certo. E na quinta, provavelmente não estava dando certo. Mas aí, aquela mulher já envergonhada pela sua situação, ela vai no poço buscar água, meus irmãos, por volta do meio-dia. Meio-dia é um bom horário para ficar andando na rua, principalmente antes. Você acha que tinha igual você anda hoje na rua, tem sombra, as construções tem aquela marquise, tem alguma coisa para te proteger da chuva, do sol? Antes tinha? Não, ela foi no poço. Provavelmente era um lugar um pouco isolado, com aquele sol escaldante do meio-dia.
Porque ela estava envergonhada. Envergonhada porque ela já tinha seu 5º relacionamento. Né? E via o seu sonho cada vez mais distante. Porque ela achava que era o casamento que ia suprir ela e fazer ela feliz. Percebe? Casamento nenhum vai te fazer feliz, meu irmão. Amém? Fala a pessoa do seu lado, você tem que casar. Ou você casou para fazer feliz. Amém? Quando você tem o objetivo de fazer o outro feliz, e aí seu cônjuge tem o objetivo de fazer você feliz, a moeda inverte. Não são 2 sanguessugas casados, um querendo sugar o outro. Provérbios diz que há 2 sanguessugas. Sabe qual é o nome dela que fala lá em Provérbios? Dá e dá. Esse é o nome da sanguessuga. Dá. Eu quero. Você tem que me dar amor. Você tem que me dar carinho. Você tem que me dar dinheiro. Você tem que me dar isso. Você tem que me dar aquilo. Você tem que dar blusinha, rasteirinha, perfuminho. O que mais? Progressiva. Você tem que me dar carinho. Você nunca mais me chamou para deitar no seu peito. Né? Você nunca mais pegou na minha mão. Mas quando o outro casa para fazer feliz, o que ele faz? Em vez dele ficar reclamando, ele vai assim e pega na mão. Né? Ele vai e faz. Ele vai e toma atitude. Amém? Porque ele entendeu que ele casou não para ser feliz, para fazer o outro feliz. E aí a coisa flui. Amém? Então, perceba aqui, olha o que aconteceu aqui. Aquela mulher está triste porque ela achava que era o casamento que ia resolver o problema dela. Mas casamento não tampa buraco da alma de ninguém. Você só vai ter expectativa frustrada. Amém? Só vai ter expectativa frustrada. Porque o que supre de fato a sua alma é uma experiência com o Senhor. Amém? É uma experiência com o Senhor. Gostei tanto do Marquinhos. Ele é o líder da microigreja do Penteado, ministrando evangelismo nesse encontro. Porque ele falou, eu vim para o Senhor. Você acha que melhorou? Ele falou, eu perdi minha empresa e eu fali. Mas sabe uma coisa que ninguém consegue arrancar de mim? Ele falou, esse amor. Essa experiência que eu tive com ele. Eu fui para a igreja só para minha empresa melhorar e minha empresa quebrou. Ele falou, mas nada consegue tirar a experiência que eu tive com o Senhor da minha vida. Está lá hoje. Percebe? Hoje ele tem uma empresa, trabalha, ele vende coisas para moto, peças para moto, né? Hoje ele tem a empresa dele de novo, a esposa trabalha, né? Está liderando uma microigreja, tamanha experiência que ele teve com o Senhor. Percebe, meus irmãos? Ele achava que era a empresa que ia trazer a felicidade. Mas ele entendeu que havia um tesouro muito maior do que a empresa, como aquele homem que achou o tesouro no campo. Amém, meus irmãos? Da mesma forma temos que ser nós. Por que às vezes você não tem que testemunhar? Porque você acha que se você for curado, seu vazio vai ser suprido. Seu casamento for restaurado, seu vazio vai ser suprido. Se você tiver muito dinheiro na conta, seu vazio vai ser suprido. Mas não é isso que supre o seu vazio, querido. O que supre o seu vazio é estar cheio da presença do Senhor, amém? É estar cheio da vida dele. Então essa mulher teve essa experiência e algo mudou na vida dela. Porque eles começaram a falar sobre água. E ela entendeu que a água do Senhor é tão preciosa que ela jamais teria sede de volta. Sede aonde? Na alma. Não precisava ir para o 6º, 7º, 10º casamento. Ela podia parar ali onde ela estava, porque o interior dela ia ser suprido. Amém, meus irmãos? O interior dela ia ser suprido. Ela ia ser cheia da vida de Deus. E algo ia acontecer. Agora, quantos tiveram experiência aqui de ter a sua alma suprida? Quantos? Talvez você chegou aqui triste quando você se converteu. E aí a sua alma foi restaurada. Né? Gostei tanto de ouvir o testemunho da irmã Andréia domingo passado. Que ela falou que ficou 16 anos no centro espírita e nunca teve a experiência que ela teve nesses 3 meses de igreja. Né? Foi no último encontro de janeiro. Então você vê o quê? Algo aconteceu. Algo aconteceu na alma, lá dentro, que ninguém consegue explicar. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Amém, meus irmãos? Então, entenda isso. Existe algo poderoso na sua vida. E esse testemunho está aí dentro de você, essa pérola preciosa. Amém? Depois nós continuamos e vemos o testemunho de Lázaro. Lázaro se tornou um testemunho ambulante.
pulei algum? São 4 mesmo, né? Por um momento eu pensei que eram 5. Lázaro é o testemunho ambulante. Fala a pessoa do seu lado aí, meu irmão, você tem que ser ativado. Lázaro era até um cristão. Você vê ali, quando Maria lavou os pés de Jesus, estavam na casa dele também. E Lázaro ficava lá sentado, só olhando. Era aquele crente espectador. Ele não tinha uma experiência tão forte com o Senhor, mas também ficava ali na dele, não largava de andar atrás de Jesus e das irmãs dele. Ficava ali. Não faltava um culto, não faltava uma célula, mas não tinha uma experiência poderosa. Fala para a pessoa do seu lado, se você ficar assim, você vai ter que morrer e ressuscitar, meu irmão. Amém? Então olha o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, podemos se dizer, era um morno. Era um morno. Estava ali, mas não tinha intimidade com Jesus. Jesus estava perto dele, ele perto de Jesus, mas não tinha intimidade, era morno. Coração morno. E aí o que aconteceu? Esse homem ficou doente, de uma doença grave. E morreu. Tanto quando Jesus chegou lá, Jesus demorou mesmo. Tem hora que Jesus faz questão de demorar, amém, meus irmãos? Para o milagre ser maior. Fala a pessoa do céu, mas é para o milagre ser maior. Jesus demora para o milagre ser maior. Antes Jesus só tinha que curar um doente. Agora, o que Jesus tem que fazer? Ressuscitar um morto. Percebe? O alvo é o que? O nome do Senhor ser glorificado. Então, é maior você ver um morto ressuscitando ou um enfermo curado? Um morto ressuscitando, né, irmãos? Pensou? Então Jesus atrasou de propósito. Aí Jesus chegou lá, Marta, Maria, as pessoas chorando. E aí o que aconteceu? O texto, eu não anotei aqui. E aí o que aconteceu? Elas choraram lá para Jesus. E Jesus sempre se compadecia. Aí Jesus falou, pode rolar a pedra aí. Elas falaram o quê? Senhor, já está fedendo, você não sabe, é 4 dias. Já está podre já. Carniça. Né? E aí o que aconteceu? Jesus liberou uma palavra. E aquele homem ressuscitou. Saiu daquele túmulo andando. Amém? Saiu daquele túmulo andando. Talvez você está desesperado, querido, por alguma área da sua vida. Deixa eu te dizer. Talvez você está desesperado por causa de emprego. Talvez você está desesperado por causa da sua empresa, do seu casamento, do seu relacionamento com os filhos. Uma vez Jesus quer esperar morrer, para ele ressuscitar e a glória ser maior. Você tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. Você foi chamado para confiar nele. É ele que faz todas as coisas, amém? Então ele deixa morrer. Mas tem gente que o que faz? Jesus está lá deixando morrer para fazer um grande milagre. Aí enquanto ele está deixando morrer, o que você faz? Você chuta o balde. Você chuta o balde e fala, eu também não quero mais esse Jesus não. Esse Jesus vai deixar morrer. Quero não. Amém, meus irmãos? A pessoa do seu lado, misericórdia. Não, não. Então, querido, essa não pode ser a sua decisão. Sua decisão é esperar igual Marta e Maria. Amém? Na hora certa. Fala a pessoa do seu lado, na hora certa ele vai chegar, meu irmão. Creia como elas creram. Lázaro precisou fazer alguma coisa para ser ressuscitado? Não, ele estava morto. Morto não faz nada. Nem respirar, respira. Então, ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? O Senhor veio com um milagre sobrenatural sobre a vida daquele homem. Talvez você estava morto e ressuscitou. Percebe? Talvez quando você conheceu o Senhor, você estava morto na sua alma. Talvez quando você conheceu o Senhor, você estava caminhando o caminho de morte, de droga, de álcool. Esse dia eu estava falando para o irmão, falei, irmão, eu tenho convicção. Eu converti na hora certa. Eu converti nos meus 17 para 18 anos. Estava quase fazendo 18 anos. Fiz 18 anos, tirei a habilitação, meu pai me deu um carro. Entrei na faculdade, muitos barzinhos, muitas coisas, muitas...
Foi nessa hora que eu converti. Então aí, talvez eu estaria nem vivo. Porque eu ia usar aquele carro para onde? Para ir para balada, para beber. Talvez na faculdade. Quantos não começa a cheirar, lançar perfume, daqui a pouco começa a fumar um baseado, começa a cheirar cocaína e aí vai. Quantos? Não é verdade? Mas nessa hora, Deus me chamou. Percebe? Então talvez você tenha um testemunho, talvez até um pouco pior do que eu. Talvez você se afundou um pouco mais na morte, né? Talvez você chegou a usar droga, talvez você chegou a se enfiar na bebida, em outras coisas. E aí naquela hora o Senhor te ressuscitou. Na hora que você estava só bagaço. Talvez você tenha um testemunho como de Lázaro para contar, amém? Mas o último testemunho é o testemunho do cego de nascença. O último que nós lemos, né? Que é o de hoje. O cego de nascença, querido, é aquele homem que nasceu cego. Claro, porque é cego de nascença, né? Então o que acontece? O pior cego é o cego espiritual. Fala a pessoa só, o pior cego é o cego espiritual, meu irmão. Mas aí aquele homem teve uma oportunidade. Jesus apareceu para ele. E agora era a hora dele ser curado. Talvez ele tinha ouvido a história de muitos que Jesus curou. E ele se depara com Jesus. Talvez ele pensou assim: Jesus vai passar a mão no meu olho aqui, eu vou voltar a ver. Jesus vai falar, volte a ver, e eu vou voltar a ver. Jesus vai falar alguma coisa, e algo vai acontecer. E o que Jesus fez? Pegou terra do chão. Irmão, já caiu um cílio no seu olho? Incomoda ou não incomoda? Incomoda demais. E o que Jesus fez? Pegou a areia, cuspiu, fez um lodo, passou no olho dele, falou assim: vai lá no tanque de Siloé lavar que você vai voltar a ver. Jesus não chamou alguém e falou assim: leva ele lá no tanque de Siloé. Não, falou para ele sozinho. Só que detalhe, o tanque de Siloé era 1 quilômetro de onde eles estavam. Você acha que para um cego andar 1 quilômetro é difícil ou não é? E não tinha rua asfaltada não, calçada, com rampinha. Era barranco, era pedra. E pior, agora esse homem está cheio de areia no olho. Andando para o tanque de Siloé. Por que Jesus fez isso? Provavelmente para acabar com a passividade daquele cego. Amém? Fala pessoal do seu lado, sai da passividade, meu irmão. Amém? Então o que aconteceu? Jesus chamou aquele cego e levou ele. Levou não, falou para ele ir. E depois que ele lavou seus olhos no tanque de Siloé, ele voltou a ver. Voltou a ver. E o que aconteceu com ele? Ele agora tem um testemunho. Todas as pessoas passam diante dele e falam: você não era o cego de nascença? E ele fala o quê? Eu era cego, mas agora eu vejo. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus passou na minha vida. Amém, meus irmãos? Talvez você não era um cego natural, mas talvez você era um cego espiritual. Não entendia nada das coisas espirituais. Talvez você teve revelação que você estava aprisionado pelo cão. E aí o que aconteceu? O Senhor passou uma saliva com a areia, esfregou nos seus olhos e falou: vai lá no tanque de Siloé lavar. E os seus olhos foram abertos. Agora você enxerga o amor de Deus. Agora você enxerga a graça do Senhor. Agora você enxerga que você é amado. Agora você enxerga que você vale algo. Que você é valioso, que você é precioso. Agora você enxerga as coisas espirituais. O que é que desagrada o Senhor. O que agrada. O que é do diabo. O que é de Deus. Amém? Fala pessoal do seu lado, você tem muitos motivos para testemunhar, meu irmão. Tem muita gente querendo ouvir seu testemunho. Por quê? Você tem motivo para testemunhar. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Amém? Então esses são os 4 testemunhos que nós lemos. Eu quero te desafiar nesses dias, meu irmão, a você testemunhar a outros. Nós temos aí
Já tivemos encontro, nós temos a Casa de Milagre dia 27. Desafie alguém, um amigo seu, testemunhe para ele, convide-o a estar na Casa de Milagre, a conhecer aquilo que você conheceu. Algo aconteceu na sua vida. Amém? Lembre-se, nós falamos rapidamente isso semana passada, sobre reputação. Talvez você tenha medo de falar, porque talvez você vai ser mal visto. Talvez o seu conceito vai cair, as pessoas vão pensar, nossa, você era tão inteligente, você achava que você era tão inteligente, mas você é crente? Como alguém tão inteligente pode ser crente? Percebe? Talvez o medo da sua reputação, do seu conceito, dos homens cair. Fala a pessoa do seu lado, não tem medo dos homens não. Jesus falou que nós não temos que temer os homens, nós temos que temer aquele que tem poder para mandar nossa alma para o céu, para o inferno. Amém? É ele que nós temos que temer, não a homens, não um companheiro de trabalho, não um patrão, não alguém que mora perto da sua casa, não a um parente, porque ele é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, aleluia. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Aleluia. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos. Tenho certeza que o Senhor vai te usar nesses dias. O Senhor quer te abençoar. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai te usar lá onde você está, para testemunhar, para falar das boas novas dele, para apenas falar o que aconteceu na sua vida. Às vezes você acha que precisa de muito conhecimento bíblico, de seminário, de tantas coisas. Você precisa só apenas abrir a boca e falar o seu testemunho, como cego de nascença. Como aquela mulher samaritana, a palavra fala que ela trouxe a cidade para ter com Jesus, porque de fato ela teve uma experiência. Como Zaqueu, talvez era ali rejeitado pelas pessoas, mas encontrou o amor. Agora ele é alguém amoroso, agora ele é alguém cheio da graça, agora ele é alguém cheio da vida. Amém, meus irmãos?